Atenção, o que você vai ver agora não foi mostrado na grande mídia. O governo Lula está supostamente montando uma verdadeira força-tarefa para calar Eduardo Bolsonaro e qualquer voz que ouse se opor ao sistema. O cerco está fechado, e os bastidores dessa operação são de arrepiar. Eles querem controlar a narrativa, silenciar opositores e moldar o que você pode ou não ouvir. Estamos diante de um cenário assustador. A perseguição política ganha novos contornos e a democracia está sob ameaça. Neste vídeo, vamos revelar os detalhes dessa operação, quem está por trás, quais os métodos utilizados e o que pode acontecer com quem ousar falar demais. Prepare-se. O conteúdo que você vai ver agora é exclusivo e pode ser censurado a qualquer momento. Não confie apenas na versão oficial. Descubra a verdade que eles não querem que você saiba. PGR, STF, AGU, Itamaraty, Palácio do Planalto, aliados do governo na Câmara e no Senado. Em uma espécie de força-tarefa, diversos braços de poder do governo Lula tentam calar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Vamos chamar a repórter Berenice Leite, que traz mais informações. Relator do inquérito que investiga se Eduardo Bolsonaro tem atuado contra o judiciário brasileiro durante estada nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido em depoimento em até 10 dias. Assim, o ministro segue dobrando a aposta. É o que a Berenice vai contar aqui pra gente. Boa tarde, Berê. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Obrigada, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. Pois é, dobrando a aposta. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido aí dentro dos próximos 10 dias pela Polícia Federal, e a justificativa do ministro Alexandre de Moraes é que ele seria o responsável financeiro por essa estadia, no caso do seu filho, do deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. O ministro também disse que, além da questão financeira, Bolsonaro é diretamente beneficiado por essa conduta de Eduardo, principalmente nessa articulação dentro do Congresso Nacional e junto também ao governo o governo do estado, o governo dos Estados Unidos de Donald Trump. Sobre essa convocação, essa oitiva de Jair Bolsonaro, o deputado se manifestou nas redes sociais, pelo Twitter. Ele disse o seguinte, que essa é uma outra característica bem comum em um regime de exceção: perseguir, ameaçar e prender os familiares dos dissidentes políticos que os denunciam intencionalmente. E mais, não tendo como ameaçar ou prender os exilados, os regimes se voltam para os familiares que estão sob o árbitro dos tiranetes locais. Segue ali com uma manchete falando sobre a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser ouvido pela Polícia Federal. Quem também deve prestar esclarecimentos é o próprio deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Ele deve fazer isso de maneira escrita, já que não está aqui no Brasil. E também foi convocado para ser ouvido, na verdade, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que há alguns meses atrás já havia registrado uma espécie de queixa em relação ao trabalho da oposição lá nos Estados Unidos, denunciando toda a perseguição política por parte do judiciário brasileiro. Agora, como você bem disse, é uma força-tarefa, envolve parlamentares do PT, e o próprio Itamaraty também foi acionado para que ele indique quais seriam os diplomatas lá nos Estados Unidos que podem acompanhar, digamos assim, os passos de Eduardo Bolsonaro dentro do território norte-americano. E também o governo já designou a diplomata, a embaixadora do Brasil, indicada pelo presidente Lula ainda em 2023, a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, e ela tem agora essa missão de tentar neutralizar as denúncias de Eduardo Bolsonaro. A embaixadora, ela já está inclusive se articulando por lá, junto com membros da diplomacia dos Estados Unidos e da cúpula do Departamento de Estado, comandado por Antony Blinken, para tentar convencer Trump de não avançar nessas punições às autoridades
brasileiras. Eu falo direto aqui do Congresso Nacional, conversei com alguns deputados e senadores da oposição que me disseram o seguinte, Geise, essa aposta dobrada do ministro Alexandre de Moraes só reforça as denúncias feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã, tenha uma boa tarde. E claro, para analisar todas as notícias do dia, nós temos o melhor time de comentaristas, analistas, políticos, começando pelo nosso queridíssimo Bruno Musa, hoje conosco. Musa, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito boa tarde, obrigado. Sempre um prazer estar aqui às terças-feiras com vocês. Serrão, mais uma vez um prazer. Vamos adiante, o Brasil não para, né? E o nosso queridíssimo mestre Jorge Serrão conosco. Boa tarde, Serrão, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, grande musa, saudações, minha pantera. Hoje nós vamos até discutir aquela briguinha do diretor de escola que mandou o inspetor pegar o outro no Jornal da Oeste. Será que é isso? Vamos aguardar para analisar. É isso aí, vamos começando então por Brasília. Brasília sempre dando aí dor de cabeça, problema, solução, não sei. Mas sempre no noticiário, Bruno Musa, a gente está vendo a escalada da perseguição num nível completamente absurdo. A gente não consegue, inclusive, a gente tem dificuldade para dizer em termos jurídicos, porque não tem nada plausível de acordo com a nossa Constituição. Eduardo Bolsonaro está licenciado do seu cargo, algo que a Constituição permite. E ainda assim vem sendo perseguido. Vale recapitular aqui para nossa audiência que pouquinho depois que ele anunciou a licença do cargo, tinha um pedido, né, ali de perseguição contra ele. O STF, a PGR havia arquivado, deixado para lá. Agora eles lembraram de novo disso, trouxeram de novo à tona e até o presidente Bolsonaro será ouvido, será escutado, vai participar de oitiva para dizer se está ou não financiando. A pergunta é qual é o crime, né? Já que querem saber aí o rastro do dinheiro, Bruno Musa. Pois é, eu tenho falado com alguns advogados para eu tentar entender de onde vem isso na parte técnica, né? Que obviamente não é minha área, mas é impressionante que todos eles ficam incrédulos com o que está acontecendo. E de fato, você não tem nenhum tipo de respaldo na Constituição para a escalada autoritária que nós estamos fazendo, ou seja, há uma clara perseguição política. O grande ponto que fica aqui para mim, Geise, é que parece que tudo isso pode ter aquele efeito bumerangue e voltar contra eles mesmos, ou seja, mais vezes falando sobre o autoritarismo em cima do Eduardo Bolsonaro, mais uma vez sendo falado o Brasil lá fora dessa escalada autoritária com os opositores, mais pessoas sendo caladas, ou seja, cada vez mais essa notícia está correndo lá fora. E se essas penalidades realmente vierem, esses atos como esse devem inclusive ajudar a acelerar esse processo. Estamos falando de colocar punição aqui, que os Estados Unidos colocaria punição no CPF de determinados políticos ou ministros brasileiros. Não é pouca coisa. Há quem diga, inclusive, que eles não poderiam ou teriam dificuldade de ter conta no Brasil, uma vez que o cartão de crédito das empresas emissoras normalmente são americanas, portanto, elas teriam que fazer cumprir essa regra. Ou seja, será que todos aqueles que hoje estão servindo a esse regime, quando essas penalidades começarem a atacar diretamente o CPF, eles ainda continuarão? Ou essas instituições a que servem o regime hoje para essa escalada autoritária no CPF não vão querer mais sustentar tamanha disfarçatez? Então eu acho que a gente passou, como eu sempre falo aqui, passamos do ponto de não retorno. Eles têm que continuar escalando, porque eles já passaram muito do limite. Ao mesmo tempo, chegou num nível tão assustador de perseguição política e deixando a parte técnica de lado, que é interessante nós olharmos que isso pode voltar contra eles mesmos. Esperemos que isso de fato aconteça para o Brasil voltar para uma normalidade. Mas um exemplo que aconteceu do efeito bumerangue parecido com esse é aquela jornalista do Zero Hora que divulgou quanto que uma desembargadora, presidente do TJ do Rio Grande do Sul, ganhava, porque ela ganhou mais de 660 mil reais, acho que no mês de abril,
e ela pegou dados oficiais e divulgou, e ela foi condenada a pagar uma multa de 600 mil. Mas ao olhar quem é a jornalista, ela é ampla apoiadora do governo brasileiro e voltou contra ela mesma. Então o que nós estamos vendo é uma escalada absurda que deve escalar lá fora, e eu espero que essas punições venham no CPF e mostrem que aqueles que estão servindo a esse regime começam a ficar com medo, e aqueles que fazem parte disso serão largados à própria sorte.